Olá, você que está aqui na nossa audiência, seja muito bem-vindo a esse primeiro podcast aqui nos estúdios da Associação Comercial de Sorocaba, esse estúdio maravilhoso que tem toda uma acústica, equipamento de primeira qualidade, para que você aí que está na nossa audiência seja recebido com todo carinho, com conteúdo relevante para o seu desenvolvimento profissional. Eu sou Lucas Negrão e estou muito feliz de estar aqui recebendo hoje essa primeira convidada, que é a Verônica Briamonte, uma especialista em recursos humanos, CEO da RH Persone. Verônica, seja bem-vinda, é um prazer estar aqui com você. Ela que, detalhe, é minha amiga de infância e hoje está despontando aí na cidade como uma grande profissional de recursos humanos. Seja bem-vinda, Verônica. Muito obrigada, muito prazer estar aqui hoje. Agradeço pela oportunidade. Hoje vamos debater temas relevantes para todo mundo poder participar, tanto você que é dono de empresa, quanto você que é um profissional que esteja buscando melhorias, né, na sua carreira profissional. Fique aqui conosco e participe. Teremos muitas informações e insights valiosos para todos vocês. Muito bem. Verônica é especialista na área de recursos humanos, também na área de treinamentos, na área de palestras, capacitação profissional. Verônica, eu quero que você comece esse nosso bate-papo aqui, de uma certa forma informal pela nossa amizade, mas queria que você começasse contando como que você começou na carreira de RH. Eu vou trazer um pouquinho antes, né, a minha trajetória profissional. Eu não iniciei já de cara na área de RH, né? Eu iniciei na área administrativa, tá? Quando eu estava atuando nessa área, eu optei por fazer a faculdade de Direito e durante o período, né, de faculdade, eu acabei gostando muito da área trabalhista, né? E nesse período eu também atuei na área jurídica. Aí eu tive a oportunidade de atuar como líder, né, de um departamento. Quando eu tive o primeiro contato com a área de RH. Tá? Então eu falei, poxa, é isso que eu quero, né? Então eu vou me qualificar. Daí eu fiz a minha segunda faculdade na área de RH. Depois eu fiz algumas pós-graduações, né, me especializei. E aí eu fui subindo degraus, né, dentro da mesma empresa, até me tornar gerente de RH. Após um período de 2 anos, eu optei por abrir a minha própria empresa, né, que é uma consultoria de RH, a RH Persone. E aí eu atendo empresas em todo o território nacional, né, com a consultoria, com treinamentos, mentoria, palestras, né, falando aí, explorando temas também sobre carreira profissional, desenvolvimento de competências, soft skills, né, e implantando processos dentro das empresas. E durante esse tempo da sua trajetória, sua experiência, você tem observado que, como outras carreiras, como outras áreas profissionais, o RH também precisa se atualizar? Quais são esses desafios da área do RH hoje no mercado de trabalho? Os desafios são grandes, né? Porque estamos passando por muitas transformações, inclusive digitais, né? Em paralelo a isso, as empresas estão cada vez mais querendo que os profissionais se qualifiquem, né? Então, é muito importante ter essa mentalidade de inovação, de estar aí crescendo profissionalmente, buscando, né, novos desafios para que você automaticamente consiga oportunidades melhores de carreira. Para as empresas, né, também precisa dessa atualização para que não fique defasada, né? Tanto oferecendo poucas oportunidades para a sua equipe e acabar perdendo bons profissionais, né? Então, nós estamos atuando muito com trabalho de cultura organizacional, processos de trabalhos, treinamentos, programas, né, de aprendizagem como trainee, jovens aprendizes também, tá? Para que as empresas consigam colocar em seu quadro de colaboradores jovens que também tragam a inovação que hoje é necessária. E você também tem uma experiência dentro de empresas e você enxerga dentro do quadro de funcionários, tanto na parte mais de gerência, numa área de direção, ou até o colaborador mais simples, mas o que você acha que tem que ser um diferencial? Qual a competência que um profissional tem que ter hoje para ser mantido dentro do quadro de funcionários? São muitas competências que são importantes. Isso varia muito também do segmento da empresa, de onde ela está localizada, do setor, né, também. Mas algumas competências são indispensáveis. A primeira é a comunicação, né?
comunicação assertiva, né? Saber se comunicar com a equipe e saber ouvir também. Esse é o principal ponto, porque para você almejar cargos maiores, você precisa saber se comunicar. Esse é o principal aspecto aí que é avaliado pelas empresas. Porém, tem diversas outras competências, né? Como relacionamento interpessoal, né? Inteligência emocional, inovação, esse conhecimento em tecnologia, que hoje também é indispensável, né? E várias outras competências que eu posso trazer aqui para você, né? Mas vamos aí, no decorrer da entrevista, eu já vou falando um pouco sobre cada uma. Que legal. E agora a gente está, né, nós estamos batendo esse papo, falando, por enquanto, como a visão do colaborador para a empresa e a empresa para o colaborador. Agora eu quero saber como uma pessoa vai começar a trabalhar, ela vai escolher uma empresa, ela vai mandar currículo. O que tem que ter uma empresa para atrair a atenção e o desejo de uma pessoa trabalhar nela? Quais são os diferenciais da empresa? Olha, o principal é ser uma empresa com uma cultura organizacional sólida, né? Que tenha princípios, valores, porque muitas vezes essa empresa contrata um profissional qualificado, mas no dia a dia, né, nas relações interpessoais, acaba tendo muitas divergências, né? Então, acredito que isso é muito importante, além de pacote de benefícios, né, um salário que seja compatível ao cargo, benefícios diferenciados que também estejam ligados ao bem-estar do profissional, são aspectos hoje muito bem valorizados. Um profissional, quando entra para trabalhar numa empresa, ele tem as suas atribuições diárias, as suas atividades, né, da rotina dentro da empresa, mas ele também, acredito eu, que precisa pensar na sua própria capacitação. Ele precisa estar em constante desenvolvimento. Quais são as dicas que você tem, que você traria hoje para a nossa audiência? Como que um profissional, mesmo atuando já dentro de uma empresa, de um cargo, ele pode se capacitar para alcançar ainda cargos melhores? É muito importante que o profissional veja quais são os objetivos da empresa com relação ao cargo dele, né? Então, de que forma ele pode crescer, quais competências que ele ainda não tem para que ele busque isso, né? Porque os profissionais também não podem ficar apenas dependendo que as empresas ofereçam as oportunidades de treinamento, né? Ele tem que se qualificar. É muito importante ele também estudar sobre o cenário atual, né? O que as outras empresas estão exigindo, quais são os requisitos da área de atuação. Né? Então, ter um diálogo frequente com a gestão, né? Com relação ao feedback de desempenho, quais pontos que precisa melhorar, quais são os pontos que já estão suficientes, né, para aquela função que ele executa, ou quais pontos eu preciso, né, competências eu preciso adquirir para que eu consiga continuar crescendo. Então, acho que ter essa humildade também, né, de saber ouvir esses pontos, porque algumas pessoas têm essa dificuldade, né, de aceitar críticas construtivas, é muito importante. Você sente que hoje as empresas têm dificuldades em contratação? Vamos supor, abriu uma vaga, seja ela para qualquer cargo dentro da empresa, existe uma dificuldade hoje de achar profissionais qualificados para aquela determinada vaga, ou hoje está mais tranquilo de achar? Está cada vez mais difícil, viu, Lucas, de encontrar bons profissionais. Por quê? Porque os bons profissionais sempre têm boas ofertas, né? Porque são pessoas que nós falamos que percorrem o quilômetro extra, né? Estão sempre se qualificando, eles, mesmo não tendo um cargo de liderança, acabam tendo muita iniciativa para trazer inovação para a empresa, para se relacionar bem com os profissionais, compartilhando o seu conhecimento, né? Então, assim, eu acredito que está cada dia mais difícil de encontrar bons profissionais, né? E as empresas precisam, com isso, estruturar um departamento de treinamento muito bem estruturado. É uma forma de você não perder a oportunidade de contratar bons profissionais, porque muitas vezes a pessoa não tem aquela competência, mas ela tem o potencial para desenvolver a competência. Então, se a empresa tiver essa estrutura interna, tiver um mentor para direcionar esse profissional dentro da empresa, ela acaba ganhando muito com isso. E depois do profissional já contratado, já um tempo de trabalho, ele está desenvolvendo muito bem as suas funções, quais são os desafios dessa empresa para reter esse profissional? Não deixar que esse profissional vá para o mercado, aceite uma outra oferta, quais são esses desafios?
São diversos desafios, Lucas, para manter esse profissional na empresa. Primeiro, porque esse bom profissional ele é requisitado por outras empresas também, né? Então, por exemplo, questões que estão ligadas ao momento que o país está, né? Muitas vezes as empresas deixam de implantar benefícios extras, não consegue promover um aumento salarial, né, para o profissional, e esse profissional acaba ficando descontente. Então, também tem questões como questões culturais, questões de relacionamento interpessoal, problemas pessoais que hoje nós também vemos que está muito frequente nas empresas, né? As empresas tendo que trazer psicólogos, atuar com mentorias, né, com coaches, para poder auxiliar essas pessoas no desenvolvimento, porque muitas vezes o profissional acaba desistindo rapidamente, né, de trabalhar naquela empresa por um problema ali que surgiu, né? E não tem essa inteligência emocional para lidar com o estresse, muitas vezes, que tem no trabalho, né, pressão. Então, hoje em dia, os profissionais eles estão buscando muito por um trabalho que tenha o bem-estar. Então, se a empresa não trabalha programas de bem-estar, programas que melhorem o trabalho em equipe, o relacionamento, acaba contribuindo muito para perder esse profissional. E você acredita que hoje as empresas estão investindo nisso? Nesse treinamento, nesse bem-estar, em condições de trabalho cada vez melhores para que os profissionais fiquem na empresa, para um próprio desenvolvimento pessoal deles, mas também pensando na lucratividade da empresa, né, para que eles se retenham lá dentro. As empresas estão investindo nisso ou não? Muitas empresas, sim, né? Eles sabem que é necessário para que ela também não perca a sua competitividade no mercado, tá? Mas muitas empresas não fazem isso, né? Acabam enxergando isso como um custo e não como um investimento, né? O que é uma pena. Então, tem muitas empresas que até solicitam um trabalho de consultoria, né? E na hora de fazer ali uma reunião, que nós informamos, né? Os esforços que precisam ser dedicados para que dê certo esse trabalho, muitas acabam achando que não estão no momento certo para isso. Mas eu acredito que cada vez mais essa tem que ser uma preocupação, né, dessas empresas, para que não perca bons profissionais e para que também consiga atrair bons profissionais, né? Porque uma empresa que também tem muita rotatividade acaba não sendo uma empresa competitiva, né? Porque as pessoas olham para essa empresa e falam, poxa, lá tem uma série de problemas, né? A empresa não dedica consultorias para melhorar os processos. Então, esses profissionais acabam desistindo porque a empresa acaba formando uma imagem muito negativa, né, no mercado. Vamos falar sobre os jovens talentos, né? Você que está assistindo a gente, você que tem aí 18, 20 anos, está se formando na faculdade, é uma geração diferente da nossa, é uma geração que está vindo aí com várias características próprias. Como que está o mercado de trabalho para esse jovem? Por melhor que ele seja, como que a empresa consegue identificar quem são os jovens talentos que vão agregar para a equipe hoje? Realmente está tendo um movimento agora, né, muito diferente com relação às expectativas dos jovens com relação ao trabalho. E esse movimento ele intensificou muito após a pandemia, né, porque o trabalho remoto, o trabalho na modalidade híbrida, em home office, sofreram muitas mudanças, né, durante esse período. E hoje o jovem, ele preza muito pelo bem-estar dele, né? Ele quer conciliar muito mais a vida pessoal dele do que antes, né? Ao trabalho, tendo mais tempo para suas questões pessoais, né? Para conviver mais com a sua família, momentos de lazer. Então, as empresas estão tendo que se adequar a isso, né? Criando momentos ali onde o jovem, dentro da empresa, ele também possa ter lazer ali. Então, tem muitas empresas investindo em áreas de lazer, né? Formatando trabalhos no formato híbrido também, para que esses jovens... Porque algumas profissões dá para ser feito isso, né? Outras não, mas muitas sim. Então, esse jovem que hoje vem com mais informação com relação à tecnologia também, né? Hoje nós vemos muitos profissionais estimulando os jovens a trabalharem com o empreendedorismo digital, né? Então, muitas vezes essas pessoas querem ter uma profissão com empreendedorismo digital, mas também não sabem por onde começar, não sabem o que fazer, não se especializam em nada,
né? Então, é muito importante também adquirir uma bagagem, uma experiência profissional, você trabalhando para uma empresa, né? Para depois você pensar em abrir o seu próprio negócio. E na questão de entrevistas, porque esse profissional que está ingressando dentro do mercado de trabalho também muitas vezes vai passar por situações de uma primeira entrevista. Ele não tem preparo, ele não tem experiência. Quais são os desafios disso? E outra, fala já dos desafios, o que você enxerga aí de problemas nas questões de entrevista e já deixa algumas dicas para quem está assistindo a gente para não se dar mal aí numa entrevista de emprego. A grande maioria é reprovado na entrevista por despreparo. Muito despreparo é o que vem ocorrendo, tá? Então, a pessoa vai fazer uma entrevista, ela sequer pesquisa sobre a empresa, sequer pesquisa sobre realmente os requisitos que estão sendo exigidos para a vaga, não se preparam para perguntas comportamentais, que são muito utilizadas hoje em dia até para avaliar o fit cultural que esse colaborador pode ter dentro da empresa, ou seja, né, se o comportamento, as crenças que ele tem, está realmente ligado aos valores da empresa, né, à cultura da empresa. Então, hoje, o acesso a esse tipo de conteúdo, de informação, ele é muito fácil de ter, né? Mas falta esse preparo, essa iniciativa das pessoas realmente pensarem, poxa, o que está sendo perguntado, né? Nas entrevistas, como que eu tenho que me comportar, como que eu tenho que me vestir, que perguntas eu posso também fazer, né? Em aspectos comportamentais, como que eu me reporto, né, nesse tipo de situação? Então, as pessoas estão tendo muita dificuldade e, infelizmente, sendo muito reprovadas por despreparo mesmo. Então, vamos assim agora para 3 dicas da Verônica Briamonte para você que está assistindo. Como você vai se comportar na entrevista de emprego? Olha para essa câmera, Verônica, fala com a nossa audiência. 3 dicas fundamentais como se preparar para uma entrevista de emprego. Primeiro ponto, é importante que você leia sobre a empresa. Entre no site da empresa, quais os produtos que ela atua, né? Ali já tem bastante informação, vai falar sobre visão, missão, valores, e aí fica muito mais fácil você, durante a entrevista, conduzir, né, essas respostas. Segundo ponto, ter um currículo muito bem estruturado, né, onde você consiga falar sobre as suas trajetórias e não se perca nas informações, porque muitas vezes o candidato ele entra em conflito, sabe? Ele mal sabe falar o que ele fazia, quais eram as responsabilidades, o tempo que ele ficou em cada empresa, né? O terceiro ponto, é muito importante você falar com entusiasmo sobre a área que você atua, né? Demonstrar que você realmente gosta disso, quais foram as suas conquistas no decorrer de todo o período que você atuou, o que você busca para o futuro, né? Sempre colocar que você é uma pessoa de fácil relacionamento, de fácil aprendizagem, adaptação. Então, eu acredito que esses pontos já auxiliam muito o candidato durante a entrevista, porque muitas vezes vemos candidatos ali desanimados, né, na hora de falar, de responder. Então, fala, poxa, se na entrevista a pessoa já está assim, como que vai ser no dia a dia, né? Então, falta esse entusiasmo, essa energia positiva, essa simpatia mesmo, né? Porque independente do cargo que você atua, essa comunicação, essa energia positiva favorece muito o resultado do processo seletivo. Ótimo, Verônica. Eu fiz uma colinha aqui para eu perguntar para você sobre essa frase aqui. Existe uma frase muito impactante que fala o seguinte: as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Na sua visão, isso ocorre com frequência? O comportamento da pessoa é um fator determinante para ser rescindido o contrato ou demitido? Na maioria das vezes, sim. Porque as competências técnicas, as pessoas aprendem, desenvolvem, é treinável, né? Agora, dá muito mais trabalho para as empresas desenvolver competências comportamentais. Então, quando o colaborador, por mais que ele tenha um nível técnico muito alto, mas ele tem problemas de relacionamento, ele tem problemas de comunicação, ele é uma pessoa que não dá abertura, né, não tem diálogo com as pessoas, ele acaba se afastando, não tem um trabalho em equipe positivo. Então a empresa acaba olhando para esse colaborador e vendo que acaba prejudicando muito, né, o resultado do trabalho do grupo. E muitas pessoas acabam sendo demitidas, sim, por problemas de comportamento.
Diante disso, você acredita que o autoconhecimento da pessoa é um fator determinante para que ela tenha sucesso na carreira profissional? Ela precisa se conhecer até para ela expor ao seu superior como que ela trabalha, como que é o seu estilo de vida, como que ela se enxerga como profissional e como pessoa. Isso é fator determinante para o sucesso? O autoconhecimento é fundamental, porque quando você sabe como você se comporta diante de determinadas situações, né, ou quais são os gatilhos, muitas vezes, que vêm, né, quando você lida com um momento de estresse, com um perfil de pessoa que você tenha mais dificuldade, você acaba sabendo lidar e gerenciar as suas emoções, né? Então, o autoconhecimento ele serve para tudo, né? Tanto para você avaliar quais competências técnicas você precisa adquirir para você evoluir profissionalmente, quanto essas competências comportamentais que são as mais requisitadas hoje em dia, né? Então, como eu estou hoje e como eu preciso estar daqui a um ano, quais competências eu ainda não adquiri. E isso a empresa também muitas vezes auxilia, né, nessa jornada de aperfeiçoamento. Então, basta o colaborador ter a iniciativa e demonstrar que realmente quer evoluir. Se você trabalha numa empresa que você não tem oportunidade de crescimento, mesmo assim você tem que continuar evoluindo, porque em algum momento você vai buscar algo melhor, né, e você estará mais preparado e terá as chances maiores também para conseguir cargos melhores em outras empresas. Quais são os demais limitadores que você acredita que são, assim, pontos chaves que limitam as pessoas de alcançarem ainda voos maiores na carreira profissional? Desmotivação mesmo. É a pessoa querer, mas não estar disposta a pagar o preço que é necessário do crescimento. Porque não é fácil, né? Nós sabemos que estudar, se qualificar, tudo exige também um investimento, muitas vezes financeiro, né? Hoje em dia está muito mais fácil o acesso à informação. Porém, para você ter um certificado, né? Para você concluir uma faculdade, então tudo exige também um investimento. Mas eu acredito que o que desmotiva mais as pessoas é elas acharem que alcançar aquele objetivo está muito distante, né? Que muitas vezes ela não tem a autoconfiança de que ela vai conseguir. Então ela pensa, poxa, será que eu tenho medo, né, de tentar e não conseguir, me frustrar lá na frente. Muitas vezes a pessoa prefere continuar na zona de conforto dela, né, daquilo que ela já sabe fazer, do que se preparar, né, para os desafios aí de carreira que o mercado vem exigindo. E agora vamos falar sobre um assunto que talvez também seja do seu interesse, que é a transição de carreira, né? Você mesmo, você passou por isso, né? Você foi para uma área do direito, depois você se enxergou na área de recursos humanos, e muitas pessoas vivem esse dilema, que é a transição de carreira. Até que ponto a transição hoje ela vem trazendo mais um desafio para a pessoa, ou a pessoa ainda prefere ficar na zona de conforto? Tem muitas pessoas fazendo transição, ou não, ou isso é um ato de coragem, um ato de ousadia para quem realmente quer alcançar voos maiores? Muitas pessoas fizeram transição de carreira, principalmente após 2020, né, com o fortalecimento do trabalho em home office, e muitas vezes a pessoa tinha uma profissão que não permitia, né, trabalhar em home office. Então, visando o bem-estar, ter mais tempo para a vida pessoal, muitas pessoas buscaram uma nova carreira que pudesse ser adequado a isso, tá? Mas é muito importante que ao fazer a transição, ela seja gradativa, né? Então, você simplesmente abandonar a sua profissão e iniciar uma nova, ok? Desde que você esteja preparado para isso, tanto em nível de conhecimento, né, quanto também financeiramente. Tá? Então, nós sempre sugerimos que a transição seja gradativa, né? Que essa pessoa tenha contato com profissionais que já atuam na área que você deseja ingressar, que você desenvolva as competências que estão sendo requisitadas pelo mercado de trabalho, né? Tenha contato com profissionais da área para ver se o que você tem de expectativa realmente é a realidade. E aí, aos poucos, você vai fazendo essa transição, muitas vezes tendo que descer degraus, né? Porque muitas vezes você precisa iniciar num cargo de estágio ou de auxiliar, né? Se a pessoa realmente estiver disposta a passar por tudo isso e ter a paciência, né, de esperar esse crescimento gradativo, vale muito a pena. Tem muitas profissões hoje em dia, né,
que estão precisando de profissionais qualificados. Então, a pessoa se qualifica, ela vai conseguir também se recolocar no mercado com mais agilidade. Estamos chegando ao final desse podcast com a Verônica Lopes Briamonte, falando de muita coisa sobre RH, sobre qualificação profissional, sobre o mercado de trabalho. Verônica, eu acho que você agregou muito, deixou muito conhecimento, mas não entramos em um ponto que eu acho que tem muita gente lá também interessada, que é o quê? Muita gente pode estar assistindo e querer ser uma Verônica. Muitas mulheres, muitos homens que querem aí se desenvolver na área do RH. Quais são as dicas, os insights para que uma pessoa, um profissional que queira entrar na área dos recursos humanos, quais são as dicas que você deixe para quem está assistindo e que em 2024, diferente de quando você começou, quais são os principais pontos que vão fazer um profissional se diferenciar nessa área hoje, para a pessoa que quer entrar na área do RH? Vamos lá. Bom, para a área do RH, o primeiro ponto é se qualificar, né? Fazer uma faculdade, que seja um curso técnico, precisa aprender, porque o RH, quando você tem um conhecimento generalista, você acaba tendo mais portas para você ingressar nessa área, né? Eu atuei na área de RH e como CLT eu fiquei 5 anos apenas, né? Então, para eu atuar de auxiliar para gerente, demorou 5 anos para eu conseguir, né? Alcançar esse cargo de gerente de RH. Após isso, eu quis abrir a minha empresa e atuar com a consultoria. Então, para você atuar com consultoria, você precisa investir em qualificação, em conhecimento, né? Porque para você prestar consultoria para uma empresa, você tem que saber apresentar soluções que a empresa precisa para ela crescer, né? Porque esse crescimento não é só dos profissionais que atuam na empresa, mas é da empresa também, porque quem traz resultado para a empresa é a equipe que trabalha nela, né? Então, acredito que o primeiro ponto é se qualificar, ter um posicionamento muito importante no LinkedIn, né? De você participar de fóruns, de você colocar ali os seus conhecimentos, as suas conquistas, interagir com profissionais dessa área, até para que você tenha uma mentoria, né? Um direcionamento. Muitas vezes você não consegue o primeiro emprego da forma tradicional, né? Mas você tendo um bom networking, acaba te abrindo portas também, né? Para ingressar e crescer nessa área. Seja como autônomo, né? Seja abrindo a própria empresa ou na modalidade CLT. Antes de encerrar, você tocou num assunto que me despertou uma pergunta agora aqui que está fora do protocolo, mas acho que é muito bacana para que você explique para quem está assistindo as questões das redes sociais. Você falou de LinkedIn, que é uma rede muito voltada para o mercado de trabalho. Mas e as redes sociais em si? A gente está falando de Instagram, de Facebook. O quanto que a exposição da vida pessoal de um funcionário, de um colaborador, pode impactar dentro da empresa, dentro da tua vida profissional. Como que você enxerga isso? Você vê problemas, você vê benefícios? Conta um pouquinho sobre isso. Olha, depende muito da cultura da empresa, né? Algumas empresas acabam ficando muito atentas, né, a essa questão comportamental do colaborador. Mas nós também temos que entender que a pessoa tem a vida pessoal dela, né? E desde que ela exerça um bom trabalho e traga resultados para a empresa, não podemos ficar nos apegando ao que a pessoa faz ou não na vida pessoal dela, né? Porém, não podemos dizer também que as pessoas não são avaliadas, né, pelo que elas fazem, porque nós sabemos que rede social é justamente para isso, né? Para você ficar por dentro de como a pessoa leva a vida dela, né? Os gostos dela, o que ela está fazendo, com quem ela está, não é verdade? Então, assim, infelizmente já tivemos vários casos de empresas que optaram por demitir um colaborador por ter um comportamento que para a empresa é muito negativo, né? Ter um profissional líder que acaba tendo um comportamento inadequado na vida pessoal dele e está ali exposto para todo mundo ver, tá? Mas eu acho que quando a gente fala de comportamento, é muito importante, né, prezar sempre pela ética, pelo comportamento adequado dos princípios, né, que a sociedade entende como algo bom, positivo, né? Então é muito importante ter cuidado, né, com as redes sociais, para que elas não apenas só prejudiquem a sua vida pessoal, mas também a sua vida profissional. Você falou muito sobre cultura. Em várias respostas suas, você fala sobre cultura da empresa. Cultura
organizacional. Como que é feita a implantação de uma cultura dentro de uma empresa? Quem que faz essa implantação? Essa cultura vem de onde? Vem do líder, vem do CEO ou os colaboradores que acabam criando uma cultura interna? É muito importante que a criação da cultura seja muito bem estruturada, tá? Desde os objetivos do dono da empresa, né, para criar a visão, missão, quais são os valores, quais são os princípios, né, quais são as condutas que são aceitas ali, né? Para propagar essa cultura, é um trabalho que envolve muito a liderança, o RH da empresa, né, as equipes de trabalho, porque a empresa tem que criar normas internas, né, para que ela saiba também como conduzir diariamente as situações. E que essas normas sejam muito bem explicadas, né, para os colaboradores, que essa comunicação aberta realmente exista. Né? Porque tem empresas que têm uma cultura de comunicação muito fechada, né? E as pessoas também têm necessidade de expor o que elas pensam, trazer as suas sugestões. Então, é importante que a empresa esteja aberta também para ouvir os pontos de vistas, né, dos colaboradores para que ela siga se aperfeiçoando com o decorrer do tempo. Muito bem, queremos agradecer você que ficou com a gente aqui durante esse podcast, muito enriquecedor, com a Verônica Briamonte, falando muito sobre o mercado de trabalho, sobre RH, sobre cultura organizacional. Quero também que você deixe aí as suas considerações finais para quem ficou com a gente até agora, que com certeza gostaram, né? As pessoas gostam muito desse tipo de conteúdo. Pode falar, Verônica, para essa câmera aqui. Quero agradecer, né, a todos vocês que participaram aqui conosco, nos acompanharam. E vocês que desejam, né, continuar recebendo dicas de RH, dicas profissionais, no modo geral, sobre carreira, e também para você que é dono de uma empresa, né, que deseja melhorar os seus processos, implantar novas ferramentas de capacitação, nos siga, né, nas redes sociais, a RH Persone, tá, @RHPersone, temos o Instagram, temos também o meu Instagram, que é veronicabriamonte.oficial. Siga que vamos publicar vários conteúdos informativos e instrutivos, visando auxiliar vocês no crescimento profissional. Muito bem, então estamos encerrando esse primeiro episódio desse podcast com Verônica Lopes Briamonte, falando muito sobre RH, sobre o mercado de trabalho, sobre capacitação profissional. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui seu comentário, sua sugestão para os próximos episódios relacionados a esse tema e a gente se vê em breve. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.